de estabelecer o que a obrigação de confidencialidade, de sigilo da informação, o acordo de confidencialidade pode também prever multas, indenizações, elas podem estar previstas separadamente. Você pode ter uma previsão de reparação de danos e uma multa pela simples divulgação da informação. Por isso que é importante ter familiaridade com esse instrumento, para você saber quais são as obrigações que estão sendo assumidas no momento de assinar um acordo de confidencialidade, qual o limite da utilização dessas informações, qual o limite, quais as restrições que isso vai trazer para o teu negócio. Às vezes, no afã para fazer uma negociação, para fazer uma reunião, nós acabamos assinando esses documentos sem a devida cautela, mas é importante tirar alguns minutos para ler isso e, aproveitando para vender o meu peixe, tentar procurar um advogado para isso também, porque são documentos técnicos, alguém que assessore vocês para analisar esse investimento, principalmente quando você está fazendo uma relação com uma grande instituição do outro lado, porque ela tem os seus assessores jurídicos que trabalharam naquele documento e fizeram todo o necessário para dar a maior proteção possível para a instituição. E nós conseguimos ser bastante ferrenhos na elaboração desses documentos. Então tenham bastante atenção quando forem assinar. A gente, com o tempo, vai aprendendo bastante sobre esses documentos e tornando-os cada vez mais restritivos a ponto de proteger o nosso cliente. Pois não? A pergunta é como provar que essa informação sigilosa foi revelada e foi depois divulgada sem a autorização. É essencial você ter o máximo de formalismo possível em relação a isso. A maioria das vezes as informações são reveladas em discussões e reuniões. Faça uma ata da reunião, se a informação é relevante, se você tem a obrigação de confidencialidade dessa informação, exija que seja feita uma ata na reunião e relacionando quais são as informações que são divulgadas, que a sua empresa recebe. Normalmente esses acordos de confidencialidade, eles são entre empresas. Mas também no caso de um acordo de confidencialidade com a pessoa física, dentro da sua empresa, você pode criar mecanismos de controle dessa informação. Eu sei, burocracia, o advogado chato falando para gerar mais documento, mas é essencial nessa área você poder demonstrar que aquela informação tinha um nível de restrição de acesso, ela vem com identificação de confidencial, você tem um controle para cópias dessas informações. Uma coisa que é terrível, que eu brigo, é a troca de informações por e-mail, porque isso é muito fácil de ser replicado para alguém e muito difícil de você resgatar da onde surgiu essa informação. Tem formas de você proteger essas informações para elas terem datas. Uma forma que se utiliza bastante é você elaborar um dossiê com a informação confidencial e enviar pelo correio para você mesmo e deixar esse envelope lacrado na sua empresa, para você poder demonstrar que naquela data a informação era daquele jeito e você estava tendo aquele tratamento confidencial da informação, para que no futuro, se você tiver algum problema, você poder resgatar esse documento e demonstrar através aí, se foi uma pessoa, um representante, alguém com quem você negociou, estava em negociação para
para fazer um desenvolvimento ou fazer uma comercialização do seu produto, você tem um acordo de confidencialidade com ele, no qual ele assumiu a obrigação de sigilo daquela informação, e você tem a prova através dessa, não é a melhor forma de fazer, mas é uma forma simples de, principalmente para alguns ativos que não conseguem ser submetidos a registro, você ter esse envelope lacrado para você tanto demonstrar que a informação era anterior sua, que quem recebeu tinha obrigação de confidencialidade. Aí com isso você começa a criar elementos de prova de que aquela pessoa violou sigilo comercial, sigilo industrial seu ou da sua empresa. Então, é o burocrático, que você vai ouvir do seu advogado muito, mas é a forma como existe, são formas que existem de você criar meios de proteger a sua informação confidencial. É muito difícil, efetivamente, é muito difícil você provar. Vou dizer que é ainda mais temeroso quando você lida com um judiciário que não tem formação nessas áreas. Então, o processo, a princípio, ele é público, não existe uma cultura nacional de se respeitar informações sigilosas. Então, tudo isso acaba trazendo um risco. Mas você também não pode deixar o conhecimento parado na sua empresa. Você tem que fazer ele rodar, e você aí para isso precisa se valer do maior número de ferramentas possíveis, e existem bastante, para assegurar que num eventual problema você vai conseguir buscar judicialmente. Os casos que eu já participei de alguns casos de pessoas que tiveram acesso a informações confidenciais e saíram de uma empresa para ir para uma concorrente. Na minha experiência, o temor da aplicação das penas previstas em lei foi suficiente para assegurar o sigilo daquela informação, mas não vai ser em todos os casos. Eu sei disso, e para isso nós orientamos sempre para ter o maior número possível de elementos de prova, para em qualquer demanda judicial você ter um caminhão de documentos, de provas, para convencer o juiz de que você está no exercício do seu direito, e que esse seu direito foi violado pela pessoa que revelou a informação confidencial. Mas não é uma coisa 100% segura e à prova de falhas. Entrando especificamente nos contratos de licença ou cessão de direitos de propriedade industrial, ele tem por objeto justamente autorizar um terceiro para que se valha, para que comercialize, para que produza a propriedade da sua empresa. Ele pode ser gratuito ou oneroso. Você pode fazer uma licença gratuita numa determinada circunstância. No caso de licenças cruzadas, normalmente é o que acontece. Se você conseguir chegar, se ambas as partes virem que é relevante para elas, você faz licenças gratuitas de uma para outra, e aí a comercialização desse produto é onerosa. Licença ou cessão. Cessão é a transferência definitiva, é o equivalente nesse meio para o contrato de compra e venda, e licença é o aluguel desse ativo, mediante aí ou não retribuição através de royalties. Ela pode ser exclusiva ou não exclusiva.
por prazo determinado ou indeterminado. Você pode estabelecer todas essas condições no seu contrato dentro da negociação que você realiza, e é importante deixar todos esses itens claros no contrato a ponto de você ter segurança. Você pode estabelecer ainda outras condições dentro da negociação que é realizada. Você pode estabelecer cláusulas de não concorrência, no caso de virem a ser realizados desenvolvimentos em relação àquela invenção que é disponibilizada, quem vai se apropriar disso. Tudo isso é importante, está bem claro e regulado nesses contratos, para não ter nenhum risco, reduzir os riscos, se possível até não deixar nenhum risco de um inadimplemento contratual no futuro, você ter uma demanda judicial em relação a essa transferência. Fornecimento de tecnologia, da mesma forma, também gratuito ou oneroso, licença ou cessão, mas nesse caso para ativos não sujeitos a registro nos órgãos respectivos. Os contratos de transferência de tecnologia, o INPI faz registro ele tem um departamento específico para fazer o registro desses contratos. E no caso de essa transferência de tecnologia ser uma importação, ser uma transferência, algo que você adquire de uma empresa estrangeira, para fazer a remessa de recursos para o exterior, é obrigatório esse registro. Então, é importante, ele tem que ser formalizado, ele tem todo requisitos em relação às assinaturas. Então, é importante ter isso sempre escrito, esses instrumentos, para dar suporte para a empresa. Outra forma de desenvolvimento, contrato de parceria tecnológica, no qual é um acordo para que duas ou mais instituições ou pessoas desenvolvam ou aprimorem uma tecnologia em conjunto. Ela pode não prever a transferência de recursos de uma parte a outra, no caso, não prevendo uma das partes, cada parte arcaria com os custos do seu desenvolvimento, ou também pode prever a transferência, mas é sempre importante prever nesses contratos como fica a apropriação dos resultados. Normalmente, o que existe é uma copropriedade do desenvolvimento que é realizado. O INPI registra as patentes, modelos de utilidade, desenho industrial, com mais de uma instituição como titulares. Então, é perfeitamente possível você prever no contrato que ambas as partes vão ser titulares desses direitos, mas é importante, muito mais importante ainda, você estabelecer em que proporção as partes vão se apropriar desse resultado e como vai ser a relação a partir dali em relação à comercialização desses resultados. Já imagino, poxa, mas eu estou começando o desenvolvimento com uma empresa, como é que eu vou prever tudo isso se eu nem sei se o produto vai ter resultado, se ele vai ser levado ao mercado? Mas é essencial você fazer isso no início da relação. Depois que o produto está desenvolvido, você vai ter uma dificuldade extrema para negociar e possivelmente você não consiga até nem entrar em consenso em relação a como vai ser a apropriação, quem é que vai ter o direito de exploração desse invento. Então é muito importante que isso esteja definido já desde o início da relação. Ela pode não terminar bem se você não definir isso nesse primeiro momento.